pensou, quando convidado a participar de um concurso sobre a questão da ciência, disse no seu prefácio que aqueles que o lessem guardassem os julgamentos para o final do livro, porque o que ele trazia era incomum. O que ele trazia não era uma coisa cotidiana. E o que eu estou trazendo aqui agora, embora seja algo discutido entre os juristas de forma geral, não é algo ainda, e infelizmente, discutido pelo conjunto da população. Então o debate muitas vezes fica dificultado pelo conjunto de informações que se recebe. As prisões nascem basicamente a partir da Revolução Francesa. Antes haviam certos aprisionamentos, mas esses eram híbridos e não permanentes, eram situações de masmorra, de suplício, enfim, de um monte de fórmulas que não implicavam com um sistema e uma tecnologia de encarceramento. Os encarceramentos chegarão a partir, então, do Iluminismo. E o mais interessante disso é que os encarceramentos vieram como solução a uma situação ainda pior, que era o suplício dos corpos em praça pública. Ao caso do Damien, citado pelo Michel Foucault em seu livro Vigiar e Punir, onde Damien é supliciado em praça pública e deixado lá para que as pessoas vissem o poder soberano do rei se efetivar sobre o corpo daquele traidor. No Brasil, nós temos um exemplo muito interessante, embora horrível, que foi Tiradentes. Tiradentes, julgado pelo Império como traidor, confidente, depois da morte, chamada no processo de natural, foi enforcado, teve os seus restos espalhados no caminho até Vila Rica. E a sua cabeça ficou num poste até que apodrecesse. Contra isso se levantaram Beccaria, Goldwyn, William Goldwyn e outros reformadores. Mas aqui eu queria já pautar uma diferença entre o que Beccaria pregava, a solução de Beccaria, e a solução de William Goldwyn. O humanista Beccaria, ou Beccaria, não sei como é que fala, ele tinha por intento acabar com os suplícios. E a pena vinha com uma fórmula humanizadora. É muito parecido, embora isso teve uma repercussão extremamente grande sobre todo o procedimento prisional dali para frente, se você pensar aos olhos de hoje, era que não igual a Guillaume quando inventou a guilhotina. A ideia de Guillaume era de que não houvesse sofrimento. A guilhotina era rápida, a cabeça caía e pronto, o cara morria. Né? Não tinha o suplício. Você usava a guilhotina e resolvia o problema. Por quê? Em determinado momento da história, se vai construir um conjunto de tecnologias voltadas ao aprisionamento. O direito penal nasce com uma ideia reflexiva. A ideia de que
possível, através do encarceramento, a reinserção social. É como se você pensasse atualmente de que você deva seguir de coração as orientações do seu pior inimigo. Alguém que é ultrajado, violado, despossuído de seus bens, humilhado, conduzido à segregação, vai ouvir os conselhos do seu ofensor? William Godwin dizia o seguinte, textualmente: consideremos o efeito que a coerção produz sobre a mente daquele contra quem é empregado. Ela não pode convencer, não é argumento. Ela começa a produzir uma sensação de dor e o sentimento de repugnância. Ela começa alienando a mente violentamente da verdade que gostaríamos de imprimir nela. Ela inclui uma confissão tácita de invencibilidade. Se aquele que emprega a coerção contra mim pudesse me moldar a seus propósitos por meio de argumentos, sem dúvida o faria. Ele finge me punir porque seu argumento é forte, mas me pune, na realidade, porque o seu argumento é fraco. Bem, suponhamos que os teóricos, os reformadores sinceros, estivessem com a razão. Como é que você mede a razão de alguém no mundo científico? Através dos dados. Não é? Se aquela política de administração de justiça conseguiu os resultados almejados. Não é? Ora, pensa-se o quê? Que quando você aprisiona alguém, esse alguém vai para a prisão e lá recebe ou pela punição da alma, pelo sacrifício, pela redenção, pela dor, ou pela chamada reeducação, pelo trabalho, forçado ou não, escravo ou não. Pensa-se que ele vai se reinserir socialmente. O que é que tem acontecido? Isso tem acontecido? São 200 anos de direito penal. 200 anos de estabelecimento das prisões. E a população está errada quando diz que quando alguém vai à prisão, ela volta pior do que era. Alguém aqui tem dúvida que a prisão é a profissionalização do crime? É a escola necessária para que um criminoso se torne ainda mais criminoso, mas pior. Como é que nós vamos pensar no criminoso se o próprio criminoso foi criado efetivamente pela legislação? Porque tem uma ideia do direito penal que é uma coisa ontológica, que o crime é ontológico, é vinculado ao ser, mas o crime é uma definição legislativa. O que era crime hoje, o criminoso de hoje, não necessariamente era o criminoso de 30, 40, 50, 100 anos atrás. Então, o criminoso e o próprio delinquente é criado socialmente em função dos interesses políticos do sistema dominante. Bem, mas não é só isso. Se fosse só isso, nós poderíamos até dizer, bem, nós podemos então tentar reformular o direito penal, tentar reformular o problema das prisões, e nós então encaminharíamos para outro campo. Mas vejam só, se nós pegarmos os últimos dados da Comissão de Justiça da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul,
a gente vai ter o seguinte: dos 10.180 presos, cerca de 42% dos crimes ou dos criminosos cometeram delitos relativos ao patrimônio. Pior, 92% dos aprisionados são pobres. O resto é o chamado remediado. Das classes médias e superiores, não há ninguém preso. Ninguém. Em Pernambuco, só para a gente não pegar dados só de um lugar, numa prisão feminina, 82% das prisioneiras são pobres. Empregadas domésticas, fiandeiras, professoras primárias, ensino fundamental 1, desempregadas. E daqueles que ganham até 5 salários mínimos, o que é bastante, não tem ninguém. E daquelas que ganham até 3 salários mínimos, tem 3%. Ora, o que isso nos demonstra? A seletividade do direito penal. O direito penal e a justiça penal não atinge a todos igualmente. Ele tem um caráter muito correto no sentido de atingir uma determinada classe, conter um determinado grupo, impedir um determinado grupo que, já de antemão, não teria nem condições de sustentabilidade, são hipossuficientes. Ora, mas não bastava só construir isso. Existe toda uma tecnologia de contenção social e o pior, existe uma ideologia de contenção social. Nós deixamos que a frieza do Estado incute nas nossas cabeças a necessidade da punição. E o que nós estamos discutindo aqui, na verdade, não é apenas a questão prisional, mas é todo um argumento totalitário, é todo um argumento que não é de persuasão. Desde a educação fundamental na família, com seus pais, com os filhos, com as mulheres, até o sistema universitário, com sua burocracia, seus poderes, suas autoridades, seus regimentos. O direito penal expropria da vítima a capacidade de resolver o seu problema. Há um dado em Santa Catarina, eu não posso generalizar porque esse dado é de Santa Catarina, onde de 2.000 entrevistados, 92% dos entrevistados que tiveram dificuldades com delitos, foram roubados, foram furtados, enfim, não procuraram a polícia. De um horizonte grande de delitos, 92% sequer procuram a polícia. Mas por que perguntaram a esses entrevistados? Porque eu não confio na polícia. Ora, o que nós estamos discutindo, na verdade, não é se isso é bom, se isso é mal, se isso é isso ou se isso é aquilo. O que nós estamos discutindo é se os parâmetros que têm nos governado, as nossas convicções e os nossos sentimentos, relativo às fórmulas de administração de justiça, desde o primeiro momento,
onde você é injustiçado, até o último momento onde você é penalizado, se essas fórmulas têm dado certo nos últimos 200 anos. O abolicionismo penal pretende abolir as penas, porque compreende que este momento de encarceramento ainda é um momento de barbárie humana, onde nós ainda somos bárbaros, que a humanidade não se constrói pela violência e pelo encarceramento. A humanidade deve se construir pela persuasão. E aqueles que, tendo problemas, nós devemos ter outras fórmulas de resolver problemas. Está aí a própria política do Ministério de Justiça pregando outras fórmulas, mas ainda no campo reformista e ainda no campo do Estado como mentor e como o último ratio, né? A última razão, com seu império de violência, com a sua capacidade de produzir a violência se alguém não deseja ou não concorda com a sua interpretação do que é justo ou do que não é justo. É isso. Então, neste momento, nós passamos a palavra ao excelentíssimo senhor subprocurador-geral da República, Dr. Cláudio Lemos de Fonteles. Boa tarde a todos, em especial homenageando o nosso Rômulo e a Astra por essa oportunidade de mostrar que o movimento sindical não se esgota somente nas reivindicações puramente de ordem classista, mas pode transcender e nos trazer uma reflexão extremamente séria sobre pontos extremamente sérios. Fico muito feliz por ter me dado essa chance. E vamos logo ao ponto, e aqui eu vou trazer um testemunho pessoal que eu acho que bate em todos nós. Corri o ano de 1977, eu, procurador da República, bem mais jovem, claro, ainda tinham cabelos por aqui, mas enfim, e me dizem o seguinte: olha, você foi designado para atuar no Conselho Penitenciário, que é um órgão que delibera consultivamente sobre se um homem que já está condenado, não tem saída, está com a pena lá fixada, e está lá dentro, está no cárcere, a pedir livramento condicional no final do ano indulto. Veio em mim o quê? Eu acho que talvez 100% desse auditório aqui deve ter vindo, quando se recebesse um convite como esse, um brutal preconceito. O que eu vou fazer no meio de marginal? O que eu vou fazer no meio de meliante? Mas no meu caso, que era doutor procurador da República. Aí lá fui eu, e chegavam aqueles processos impessoais, e eu via lá roubo, mão armada, estupro, homicídio, olhava aquilo ali e parecia, fica na cadeia. Não. E o sistema era assim, eram pessoas como nós estamos aqui, atrás de uma mesa. Aí, sabe, houve um momento que eu comecei a refletir, mas Cláudio Fonteles, que espécie de homem é você? E até no meu testemunho religioso, que espécie de católico é você que se compraz em pegar papel, olhar o fato que a pessoa cometeu e não olhar para ela e o que ela está vivendo lá dentro, e só no papel, que esse é o grande ponto. Eu estou contando só para você refletir sobre isso. E só no papel liquidar a vida de um ser humano. E isso começou a me angustiar. E eu vivi aí uns 3 meses nessa angústia. Até que um belo dia eu falei o seguinte: eu vou lá para dentro, morrendo de medo. Eu vou rezar. Sequestro, morte, mas vou rezar. Deus, não, segura. Né? E aí eu fui lá para dentro, morrendo de medo. Né? E durante 3, 4 meses tive muito medo. Mas vivi lá dentro, meus queridos,
de 1975 a 1985, quando o Dr. Pertence assumiu aqui a Procuradoria-Geral e me chamou para outros voos aqui dentro. E um homem assim, ele vai voando. E voei para outros voos, né? Mas, aqueles 8 anos me ensinaram algo que eu vivi lá dentro. Eu botei uma frase síntese de 8 anos, não de livrinho, hein, pessoal? Né? Não de livrinho, tem o que fala, olha, tem gente que fala sobre o sistema penitenciário, nunca foi lá para dentro. Eu vou contar algo, né, de um cidadão, depois lá pelo meio, pela estante e tal, né? Ele dizia o seguinte: era um homem negro, muito forte, né, enorme, me lembro bem dele, assim, meu apelido era Alívio. Eles não me chamavam de excelência, nem de Cláudio, nem de doutor. Cláudio podia, mas depois me chamavam de Alívio, né? Essa é a minha nomenclatura lá dentro do sistema. Ele dizia assim: Alívio, sabe por quê? Que jeitão é carioca que eu sou também. Sabe por que a gente conversa com você? Porque você foi um dos raros desses engravatadinhos que vivem por aqui, mas pro lado de lá, que não veio de gravata, entrou aqui dentro e veio sentir o cheiro da nossa merda. Está entendendo o que eu quero dizer com isso? Muita gente teoriza, fala, blá, 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 mas não encara o homem ou a mulher, a maioria é homem, né? Eu trabalhei com um masculino lá no CIR, chamado Papuda, né, durante 8 anos. Não encara, não senta junto, não conversa, não se envolve. Esse é o grande verbo da língua portuguesa. Envolver-se. Envolver significa se abrir para o outro, ter experiência da alteridade do outro, se abrir para o outro, entrar em comunhão com o outro. Isso ninguém faz. Naquela época eram pouquíssimos, naqueles 8 anos, talvez se contasse 10 pessoas no dedo. Regina, uma psicóloga maravilhosa, né? Porque como é que está o aparato lá? O diretor do presídio se tornou uma pessoa maravilhosa. Qual é o aparato lá? O aparato repressor, cara. Você está lá dentro como um número, como um ser eliminado. Por que é a minha pergunta aí, que você responda aí, cada um se defina. Por que preso não pode votar? Por que preso não pode votar? Ser votado também não pode ser votado, está preso. Mas por que ele não pode votar? Me digam isso. E no momento que você permitisse à população carcerária votar, as condições de presídio iam melhorar. Tinha uma massa lá enorme de eleitores. É claro. E alguém tinha que mostrar serviço para eles. Agora, quando tivesse assim, realmente não faz sentido, não. Mas isso é um ponto. Por quê? Por quê? Me digam, por que o homem preso não pode votar? Claro que ele deveria votar, poderia votar. Ser votado, não. Tem todo o direito de ter seu representante lá, que lá trate de melhorar as condições todas. Entendeu? Então o grande problema é esse, que esse tema é tratado por gente, a maioria escreve, mas nunca foi lá para dentro. Nunca foi lá para dentro. Eu não fui nos meus primeiros 6 meses no Conselho Penitenciário. E enquanto eu fui meu Conselho Penitenciário, eu era o único que ia lá para dentro. E toda sexta-feira eu fui lá para dentro. Então eu posso falar de sistema prisional, pelo menos, mas não mais porque eu já saí de lá, né? Mas durante 8 anos, 1977 a 1985. Então o policial lá, né, era músculo puro e repressor. Eu dizia, cara, não pode ser assim. Não pode ser assim. Você é repressor, no momento tem que ser repressor. Deve ter muito policial aqui. Então pense nisso. Não concorde comigo não, mas pense nisso. Então, se você é agente penitenciário, você não está lá para ferrar com um cara que já está ferrado. Teve um cara, eu ficaria aqui a noite inteira contando exemplo para vocês, né, que me levaram lá num preso lá, e quando eu cheguei assim, ele cuspiu aqui na cara. Aí, pessoal, eu falei assim, opa, ninguém faz isso. E depois, quando saí, falei para o diretor e falei, olha, se eu souber que encostaram a mão no cara que me fez isso, vocês estão liquidados. Eu processo quem fez isso. Percebe?
E então aquele agente penitenciário viu como é que tem que se trabalhar. Não é primacialmente dando porrada, ou mostrando que a autoridade é mando. A autoridade é serviço, cara. O conceito de autoridade é o conceito de servir e não de mandar. Você mudar a sua mentalidade de vida, você começa a transformar as pessoas. Eu tenho enormes amigos, uns de vez em quando aparecem por aqui. Tem um deles, que era pesado sim. Degolava taxista, sim. No entanto, esse homem hoje tem família, está casado, muito bem. Nós trabalhamos com esse homem durante 6 anos. Toda sexta-feira, na minha parte, e outras pessoas, Regina e outros dias. Ele chegou para mim e falou: escuta, sou filho da sarjeta, não sei nem quem é minha mãe, eu sobrevivi, sei lá como. Eu só levei porrada na vida. Você queria que eu tratasse as pessoas como? Queria ter um brinquedo, não podia ter. Queria ter um sorriso de mãe, não podia ter. Isso que é meu pai. Só levei paulada, estava olhando uma vitrine, um brinquedo na véspera do Natal, o cara saía batendo tanto castura. Não é? Entende isso? Quando o ser humano começa a ver valores do direito penal, é para isso, tem que existir, discordando, foi muito bonita a intervenção do Cleiton, e a democracia, como ele disse muito bem, é exatamente isso, as pessoas aí vão se definir, mas o direito penal tem que ser visto como resgate de valores. Isso é importantíssimo. Resgatar valores. Eu não acuso pessoas pelo prazer de acusar pessoas, e a minha formação, todos os meus colegas estão aqui, sabe, né? Brasileiro, Paulão, Vascaíno, ali, figura maravilhosa, né? Então, não é por isso. É para resgatar valores. Tem uma frase de Santo Agostinho que eu acho lindíssima, que é meu norte por hora, não sei se vou mudar. A vida não é uma linha reta, inflexível, não. Né? Mas enfim, essa frase hoje habita o meu ser, né? Que é o seguinte: eu não tenho nada contra o pecador, eu tenho contra o pecado. Essa frase de Santo Agostinho, pensem nela para o resto da vida de vocês, vão pensando sempre. Eu não tenho nada contra quem é juiz, quem é policial, quem é promotor, né? Enfim, quem é do sistema aí. Eu não tenho nada contra o pecador, eu tenho contra o pecado. O que ele diz? O que ele quer dizer com isso? Eu creio que as pessoas sempre podem mudar de vida. Sempre podem mudar de vida. Agora, o ato objetivo que elas fizeram, eu preciso reprimir esse ato objetivo que elas fizeram, reprimindo-as, para que elas mudem de vida. Esse homem que degolava, hoje é um homem inserido, que produz para a sociedade, que é casado, que tem filho. O duro é nós eliminarmos uma palavra horrorosa na língua portuguesa, né? A palavra em si é muito feia, cara. Preconceito. Você já faz um conceito antes das pessoas. Você olha para elas e fala: olha que coisa horrorosa. Não é? Entendeu? Isso é que tem que ser desfeito. E volto a insistir: o que desfaz isso é a proximidade. Percebe? É você se despir dessas condições de doutores de excelência. Não existe excelência. Essa palavra é horrorosa. Todo mundo aqui sabe nessa procuradoria que eu não faço distinção de pessoas. Isso é uma visão pauliana, São Paulo. Não há que se fazer acepção de pessoas. Eu brinco com todo mundo igualmente. Todos eu tenho no meu coração. Do procurador-geral ao assessorista, são ambos importantíssimos. São fundamentais, cada um, a missão que tem que cumprir. São fundamentais. É isso, está entendendo? Que se precisa. Há que existir prisão? Ah, sim. Agora, as pessoas, claro, não se pode fazer o que o Brasil fez. Cidades, prisão. Como é que você vai trabalhar com 30 mil homens dentro de um depósito? Está certo, depósito. Não, você não pode fazer isso. Tem que criar núcleos de prisão menor, para você possa trabalhar com o ser humano. E pessoas que são voluntárias, e pessoas que pensam sobre preconceito, e que podem ir lá para dentro, que vão lá para dentro. Tem risco. Eu me lembro de um bispo, né, que enfrentava a extrema-direita na Nicarágua, e perguntava: o senhor vai morrer? Aí ele dizia: para quem tem fé, e na proporção em que a tem, o risco jamais será uma coisa imprudente, mas será um dar-se de si. Entendeu? É isso. Eu tive medo, agora, da condição humana ter medo, mas eu superei o meu medo e fiz amigos lá dentro. Percebe? Mas sim, a minha linha é essa aí, divergindo do Cleiton.
tem que haver a prisão? Tem. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Se o Cleiton me dissesse, Fontete, o caminho está aqui, mas um pedófilo, eu vou colocar esse cidadão onde? Ou esses grandes corruptos? Claro, Cleiton, e esse auditório todo, o que nos estimula é que a gente vive, você tem razão na parte aí, o professor Leandro Lopes Raposo dizia isso, 3 P's estão no cárcere, hoje a carcereira está mudando um pouco. Quais são as 3 P's? O preto, o pobre e a prostituta. Ainda é assim, ainda é assim. Mas hoje, pelo menos, você já começa a ter a classe perfumada, como eu, no cárcere. Está lá o juiz Rocha Matos, com toda a sua cabeleira, no cárcere. E já tem alguns da classe A e da classe B no cárcere, ou respondendo processo crime. Isso aí nem existia antes. É a viragem grande do Ministério Público, mas esse não é o tema nosso aqui agora. Muda, começa a mudar o Ministério Público. E aí propicia esse tipo de coisa. Sério? Então, quer dizer, eu já estourei aí também, né? E vamos agora às perguntas. Então, o que eu quero mostrar é isso. O sistema precisa existir. Agora, além de ficar só querendo mudar a lei, escrevendo, vá lá para dentro. Se envolva. Vença os seus preconceitos. E aí, você vai poder realmente iniciar um processo, ainda que lento, mas de transformação social. Paz e bem. Muito bem, senhoras e senhores. Agora nós vamos passar as perguntas. Inicialmente, nós já temos uma aqui. Eu vou fazer a primeira que foi escrita. Nós temos um microfone disponível que será repassado aos senhores. É notório que o Estado gasta muito com o sistema prisional e ainda assim não tem obtido êxito no tocante aos direitos humanos e à ressocialização. Pergunto então, qual a posição dos senhores sobre a privatização das instituições carcerárias brasileiras? A pergunta feita pela Simone Alves. Então, foi coletiva, então passo a palavra a cada um. Primeiro, Cleiton. Como é que é o nome da moça? Simone? Simone Alves. Olha, Simone, é por evidente que eu sou contra. Mesmo que eu fosse a favor das penas e das prisões, aquilo que rege a empresa privada não é aquilo que rege o sistema público. As ideias são absolutamente diferentes. Né? Se nós percebermos nos próprios Estados Unidos, alguns dados demonstram que há uma superexploração dos prisioneiros por empresas gestoras do sistema privatizado. Então, não é porque o empresário é mau, é porque a ideia do empresário e a ideia do próprio capitalismo é produzir lucro. Então, quando você tem isto como fundamental, você sequer não vai conseguir colocar como prioridade outra coisa senão o lucro. E aquilo que é o que argumenta e dá substância ao direito penal e ao aprisionamento hoje, que é uma prevenção geral por um lado e por outro lado a reinserção social, não vai acontecer nunca nas mãos da empresa privada. O setor privado, ele pode atuar e ele deve atuar enquanto existe o capitalismo em certos setores. Em outros setores, a sua ética e o seu paradigma impedem a produção de políticas capazes de resolver alguns problemas, principalmente o problema prisional. Essa é a minha posição. Eu também me posiciono contra a privatização das prisões. Não entendo a privatização porque tudo que diz respeito ao direito penal e ao direito processual penal
composto por normas de ordem pública de aplicação cogente. Então, se o Estado que encarcera é o mesmo Estado, através da sua administração, que também vai se preocupar com a ressocialização do preso. Eu acho que a privatização não seria o meio mais adequado. Então, ali, quem deve estar ali é o diretor da penitenciária, que é um agente do Estado, são os agentes penitenciários que são funcionários públicos. Não veria muito sentido nessa privatização das prisões, que, aliás, no Brasil ainda não é realidade. Então, eu sou contra a privatização. Também inteiramente de acordo, e a fundamentação do pleito me parece extremamente adequada, né, Simone? Pelo que eu falei, você deve ter notado, eu não poderia concordar com a privatização do presídio, que a ideia, fundamentalmente, qualquer esquema de privatização é o lucro. Em seres humanos, você não pode ver eles com fonte de lucro. Ali é resgate de vidas, que é completamente diferente. A virtude costuma estar no meio. Tem notícia que, no momento, um preso custa em torno de R$1.400 para poder público. E nós temos um sistema carcerário absolutamente injusto, onde não há oportunidade para trabalhar. Nós temos, uma das outras vezes que eu fiz, um PDF penitenciário do Distrito Federal, nós temos aí em torno de 2.200 presos. E lá são a pior classe, são os presos mais perigosos, é o latrocida, é o homicida profissional. Pois bem, não basta jogar o homem num depósito. Ele não vai ser ressocializado. Então, o que se falou aí está certo. O poder de polícia, para quem é profissional do direito sabe o que significa isso. Aquele poder do Estado de disciplina sobre o ser humano que caiu em descrédito perante a sociedade. Esse poder tem que ser estatal. Da mesma forma que nós não vamos delegar ao setor privado a atribuição de prender alguém, atribuição policial. Mas há atribuições que podem ser delegadas e que levariam a oportunidade de reinserção social através do trabalho. Olha, na PDF havia 28 máquinas de costura e apenas isto. Dessas 28, apenas umas 10 estavam ocupadas por alguém lá aprendendo a costurar. Havia 30 computadores, mas esses computadores só tiveram aquele transformador no dia da inauguração. Para o diretor, o presidente da FUNAP, essas autoridades por aí, né, que não vão ao presídio, não vão lá, porque se forem lá, eles vão ser enforcados lá dentro. Né? Então, essa autoridade tirou fotografias daquilo lá. E aí, no mesmo dia ou na mesma semana, retiraram. Então, estavam lá esses computadores, né, desocupados. E eu perguntei por que isso aqui não está servindo para o aprendizado. 2.200 não sei quantos presos lá, ociosos, dos mais perigosos do mundo. Entendeu? Não, porque está faltando o transformador. Mas e se eu passar no mercado por aí e tirar o dinheiro do meu bolso e pagar esse transformador e trazer para cá? Ah, doutor, mas aí nós já temos um problema de segurança. Peraí, eu vou ter que pagar o segurança também para poder... Né? Então, eu conheço. Eu fazia 2 visitas por mês a colegas do Conselho Penitenciário. E eu exagerava. Eu repreendia. A
função do Conselho Penitenciário eu quero enaltecer aqui perante os senhores. É uma função muito séria. São 7 cidadãos, dentre eles um promotor de justiça, que é um membro do Ministério Público do Estado, e um membro do Ministério Público Federal, um procurador da República. Eu só tive que sair de lá, assim, muito disposto de sair, porque marcaram as sessões no STJ, onde eu passei a atuar no Supremo Tribunal de Justiça, nas terças e quintas. E o horário são os dias das sessões do Conselho Penitenciário, ou uma coisa ou outra. Eu não tinha alternativa. Se eu fosse ao Conselho Penitenciário, eu não poderia comparecer ao STJ. Tem um colega meu aí, que queria ser sacrificado, porque ele teria que ir no meu lugar. Isso não é justo. Então eu tive que sair de lá. Mas eu defendo que haja a iniciativa privada perante os presídios. Né? Essa tal de parceria público-privada, ela pode ajudar a resolver isso aí. Né? Eu digo mais, aqui entre nós, duvido que tenha um de nós aqui que não tem um parente que está ou que já foi processado ou preso criminalmente. O crime é uma coisa comum entre nós. Né? O criminoso, ele está lá dentro num estágio de vida, mas ele retornará para cá. É muito mais comum se eu encontrar criminoso aí pela rua do que pessoas que não são criminosos. O crime faz parte da essência da humanidade. E nós temos que nos preocupar em resgatar o cidadão que ainda existe dentro daquela alma que por um deslize, por um acidente da vida, caiu naquela situação. Então, eu concito os empresários. É tão difícil você colocar uma pessoa que tem folha corrida, antigamente tinha aquela folha corrida, né? Atestado de bons antecedentes, não sei o que, aquela tonelada de documentos para conseguir um emprego. Aí ele disse, eu tenho aqui centenas de pessoas aqui que têm todos os títulos, inclusive títulos de idoneidade. Eu vou colocar um preso aqui, e quem é que vai me garantir que esse camarada que foi, sei lá, um ladrão, vai zerar do meu patrimônio aqui? E esse que for um homicida, quem garante que ele não vai me matar ou matar alguém da minha família? Então, nós temos que